Oi pessoal, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. Nesse vídeo eu vou falar sobre as edições 8 e 9 das HQs de Deep Space Nine publicadas pela Malibu Comics nos anos 90. Tá no ar o Colecionador Trekker. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui para comentar mais um elemento do universo de Jornada nas Estrelas, né? Dessa vez eu vou seguir com a série de vídeos aqui do canal, onde eu comento edição a edição dessas HQs de Deep Space Nine publicadas pela Malibu Comics nos anos de 1990 nos Estados Unidos. Infelizmente é uma coleção que nunca foi publicada no Brasil. O que eu quero dizer inicialmente sobre essa coleção? São HQs sensacionais, tá? Que nos permitem aproveitar ainda mais, né, os nossos personagens queridos numa outra mídia. E eu posso garantir para vocês que essas histórias são histórias de ótima qualidade. Realmente esse trabalho foi magistral. Assim, ó. Evidentemente tem histórias piores e tem histórias melhores, né? Mas no geral eu acho que a gente pode dizer que essas publicações elas satisfazem completamente o fã de Deep Space Nine e o trekker de carteirinha em geral. Nas duas edições que eu vou comentar hoje, edição 8 e 9, a gente encontra uma história chamada Hacking, que é dividida em duas partes, ou seja, começa na 8, tem a sua conclusão na 9, né? E eu acho que os autores dessa história aqui, eles produziram uma pequena obra-prima, digamos assim, né, dos quadrinhos de Star Trek. O escritor, ele é o Mark Altman. Ele é um cara que ele é roteirista de cinema, roteirista de TV, e ele escreveu, por exemplo, aquele livro que foi lançado no Brasil, Jornada nas Estrelas, 50 anos, se bem me lembro. Eu tenho o livro aqui, mas eu não encontrei. E ele é uma espécie de história oral, né, de Jornada nas Estrelas, que é muito interessante. Infelizmente, só foi publicado o primeiro volume aqui no Brasil, foi publicado acho que em 2015, ou 2016 ele foi publicado. E até hoje a Globo, né, a editora Globo, não publicou o segundo volume. Então mandem e-mails lá para eles, encham o saco aí nas redes sociais da editora Globo, pedindo, né, para que eles se toquem e percebam que a obra está incompleta, a publicação está incompleta no Brasil. E aí o Mark Altman, ele é o autor, né, desse livro, coautor, né, com o Edward Gross, e ele também escreve, é roteirista também de histórias em quadrinhos e participou aí escrevendo algumas, né, dessa gloriosa coleção da Malibu Comics. E o que chama atenção, né, nesse cara é que ele é trekker, né? Realmente ele é um trekker de verdade. Então ele conhece, além de conhecer Jornada nas Estrelas, ele ama, né, a série. O que muitas vezes pode fazer total diferença aí na produção de histórias desse universo. Já o artista, ele é o Gordon Purcell, né? Ele é um cara que trabalhou, acho que em centenas e centenas de HQs, trabalhou para, acho que todas as principais editoras de quadrinhos dos Estados Unidos, tendo feito muitos trabalhos para a DC, eu acho que foi a editora a qual ele fez mais revistas, né? E ele, nessa coleção aqui, essa publicação da Malibu, ele fez 6 edições, sendo que dessas 6, 2, ele foi o responsável pela arte dessa aqui da história que eu vou falar, que é Hacking, né? Além disso, ele também desenhou duas edições de um crossover que teve da nova geração com o Deep Space Nine, que foi publicada em parceria da Malibu com a DC. E eu tenho essas revistas, um dia eu vou fazer um vídeo também sobre elas. Mas aí o que acontece, né, na junção desses dois caras? Né? A escrita do Altman ela é bastante madura, assim, bastante densa, bem adulta, e a arte do Purcell ela é bem realista, mas não é aquela coisa assim que parece uma foto, né? Realmente tem um estilo, né, de ilustração muito bonito. E a gente percebe assim que é realista, né? A gente percebe, dá para reconhecer os personagens, mas não é aquela coisa ultra realista que não me agrada muito. Então, os desenhos deles são bem interessantes. Olha aqui, ó. Olha essa Kira aqui, por exemplo. Olha que maravilha, né? Então, o cara realmente tem um traço muito bonito. E aí ele destacou, né, a história escrita pelo Altman. Bom, a primeira coisa que me veio à mente quando eu li essa história foi que se tratava de Anne Frank no espaço. E aí tem um perfil no Instagram que posta capas de revistas de Star Trek,
e postou recentemente a capa da número 9, onde a gente já pode ver aqui uma personagem feminina, criança, e bajorianos a perseguindo, né, ela escondida. E aí eles postaram essa capa e eu comentei lá justamente isso, ó, é Anne Frank no espaço. E aí, para minha surpresa, algumas semanas depois, eu recebo uma resposta, esse comentário do próprio Mark Altman, dizendo, olha, é exatamente isso, né? A história foi inspirada, né, pela a história da Anne Frank. Todo mundo conhece, né? Aquela menina que judia que precisou se esconder dos nazistas e nesse esconderijo, né, ela escreveu um diário. E é exatamente esse o ponto de partida. Também se trata da história de uma menina, né, que vive na Terra Nor, ou seja, antes de se tornar Deep Space Nine, no período, no contexto ainda do controle da estação por parte dos cardassianos. E a história se passa, inicia, né, 2 anos antes da série, né, do início da série, da chegada do Cisco. E aí ela vive como outros centenas de bajorianos que são escravizados, né, na estação. Ela vive com seus pais e o pai é assassinado e a mãe também é assassinada pelos bajorianos. Por quê? Porque eles descobriram que ela se tratava, na verdade, de uma líder, né, uma das lideranças da resistência bajoriana, que estava escondida ali na estação sob essa identidade falsa, né, de uma trabalhadora escrava bajoriana. Então, inicialmente, assim, a segunda página já da HQ mostra ela sendo torturada pelos cardassianos, inclusive com as luzes, né, que eles utilizam nos seus interrogatórios, as célebres luzes, né, e ela é morta e a menina fica sozinha, fica órfã e ela precisa se esconder para não ser morta pelos cardassianos também. Então ela passa a se esconder em espaços, né, secretos da estação, tentando resguardar a sua própria vida. Mas a questão é que ela tinha recebido, na primeira página da HQ a gente fica sabendo disso, ela tinha recebido como tarefa da sua professora elaborar um diário, dar início a um diário. E aí a gente já vê a aproximação com a Anne Frank, né? A menina estava escrevendo um diário e ela, escondida, né, fugindo dos cardassianos, ela prossegue, né, com a escrita desse pequeno diário, relatando ali as condições hostis pelas quais ela passa, né, de ficar escondida, ficar com medo, ser perseguida, passar fome, etc. E é muito interessante, né? A menina se chamava Maylor T. É muito interessante que ela relata até sobre o Quark, né? Ela chama ele de Big Ears, né? O orelhudo, que dava comida escondido para ela. A gente sabe que o Quark tem esse lado, né? Todos os personagens de Deep Space Nine são dúbios, né? Tem duas facetas, no mínimo. E o Quark é esse capitalista, né? Desgraçado, mas ele tem um lado altruísta que a gente vê em inúmeros episódios, né? No qual a lealdade dele tá do lado, né, dos seus amigos da Frota Estelar. Ele tem um bom coração, né, no fundo, no fundo. E aí ele ajudava essa menina como ele ajudava outros órfãos cardassianos na estação, dando comida, né, de escondido para eles. E aí qual é o drama da história, né? A Kira, ela fica responsável por traduzir o diário, porque ele está escrito em um dialeto bajoriano que nem ela mesma compreende, então ela vai ter que sair atrás disso. E aí ao traduzir, né, o computador traduz, ela começa a se identificar de maneira brutal com essa criança, com essa menina. Por quê? Porque a Kira cresceu sob a ocupação bajoriana e ela também passou por um momento, uma noite que aconteceu uma explosão de uma nave da resistência bajoriana. Ela ficou com medo daquela explosão, ela era apenas uma menina, e os seus pais saíram de casa para ir numa reunião secreta e ficaram ausentes durante 15 horas. Então ela passou essas 15 horas de horror achando que os seus pais tinham sido mortos e que ela ficaria abandonada para sempre, né, sem saber o que poderia acontecer com a sua própria vida. Então ela passa a se identificar, ela vai ouvindo, né, o diário, né, da Maylor T, e ela passa a se identificar cada vez mais, né, com o drama pessoal dessa menina, que é, em suma, o mesmo drama pelo qual ela e milhões de crianças bajorianas passaram durante a ocupação. E aí é uma coisa muito interessante, porque o diário começa a se mostrar muito parecido com o da Anne Frank, porque além dele relatar essa etapa na qual ela precisa se esconder para sobreviver, ele relata também coisas típicas de uma menina de 10, 12 anos, né? O menininho da escola que ela gostava, os amiguinhos, né? Outras coisas assim
que também fazem parte do diário da Anne Frank. Mas assim, o fato é que a Kira acaba pensando que a menina pode estar viva, né, e começa a investigar na estação junto com o Odo e junto com oficiais da frota que o Sisko forneceu. A história está entrelaçada também com a explosão do reator primário da Deep Space Nine. A estação é muito velha, né, e o reator era muito velho, estava com muitos problemas e ele explode. E ao explodir, a estação fica com muito pouca energia e a energia vai acabar porque o reator backup vai explodir a qualquer momento. E aí o O'Brien e um engenheiro cardassiano tentam, né, consertar, não só consertar o reator, mas como colocar online outros reatores que tinham sido desativados pelos cardassianos. E nesse ponto a história fica interessante porque aí o Mark Altman também me disse isso lá na pequena conversa que eu tive com ele no Instagram. Ele fala o seguinte, ó, eu usei na história um elemento que foi muito pouco explorado pelos roteiristas e que estava presente na Bíblia da Deep Space Nine, que são locais da estação que foram vedados, né, que foram desativados pelos cardassianos em função de radioatividade que escapou, né, vazou de reatores. Então tem pontos cegos, digamos assim, na estação, né? Que é justamente por onde transita essa menina quando ela está se escondendo. Sobre a Bíblia de Star Trek Deep Space Nine, eu vou fazer um vídeo especial aqui no canal comentando, né, ponto a ponto, o que tem lá. Mas aí o grande lance da história, que tem a ver com a história da Maylor T, é que ela buscou vingança, mesmo sendo uma menina de 10 anos, né? O Sisko fica incrédulo quando a Kira diz isso, mas a Kira diz, não, é uma criança que foi forjada, né, numa ocupação brutal. Então, ela é uma criança capaz de buscar vingança, implantando uma bomba, né, num reator desses que está desativado, que foi desativado pelos cardassianos, e que se ele for reativado pelo O'Brien e por esse engenheiro cardassiano chamado Dulat, ele vai explodir a estação. Bom, para resumir, a criança, essa personagem, né, criada pelo Mark Altman e desenhada pelo Gordon Purcell, ela tem muitas semelhanças com a Anne Frank, né? Em primeiro lugar, ela se encontra numa situação de opressão brutal, né? Na qual o seu povo ele é discriminado e assassinado a bel prazer por aqueles que detêm a força e o poder. Segundo, ela fica escondida durante muito tempo e escrevendo um diário, né? Durante essa tentativa desesperada de preservar a sua própria vida. Em terceiro, nesse diário que ela escreve, além de relatar todo o horror que está à sua volta, ela também escreve coisas, né, de menina ali que está crescendo, que está se desenvolvendo, embora dentro de uma situação completamente horrível. Além disso, tem sempre aquela questão que se fala muito que se faz uma analogia, né, entre a perseguição que os nazistas fizeram contra os judeus, teria aí um reflexo, né, dos cardassianos em relação aos bajorianos, e aí, né, seria mais um ponto de aproximação entre Anne Frank e Maylor T. O final, claro, vocês podem imaginar como foi, né, a menina morreu, e assim como esse também foi o destino, né, da Anne Frank na mão dos nazistas. Bom, para fechar, eu acho que essa HQ aqui, essa história, Hacking, ela teria sido um dos roteiros mais incríveis, né, se tivesse sido filmada por Deep Space Nine. Acredito que daria um grande episódio. É uma pena que isso nunca aconteceu. Ah, lembrando, lá na conversa que eu tive com o Altman, ele também menciona essa aqui, ó, que é um especial, né, Deep Space Nine número 0, Terok Nor, que foi escrita por ele também e foi desenhada pelo Trevor Goring, que é um outro estilo de arte, é uma arte bastante elegante, bastante bonita. E o que é interessante nessa revista aqui é que ela também trata backstory, né? Ela mostra a Terok Nor, o nome a gente já vê, né? Ela mostra Deep Space Nine antes de ser a Deep Space Nine que a gente conhece. Não é à toa que nessa revista aqui só aparecem 2 personagens de Deep Space Nine, como vocês podem ver aqui, o Bashir, né, e a Dax, e eles aparecem só na primeira página e na última página. Toda a história é um outro negócio aqui que eu vou contar no vídeo que eu fizer sobre essa revista. Então, fiquem ligados. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do canal. Aguardo vocês nos próximos vídeos e desejo uma vida longa e próspera a todos. Tchau!